Bom, o meu grupo vai falar sobre os mamíferos, animais pertencentes ao reino Animalia. Quais são as características desse grupo? Bom, esses animais, né, os mamíferos, eles estão em praticamente todos os ambientes. E não tem nenhuma espécie de mamífero, nenhum mamífero que seja parasita. E algumas características exclusivas dessa classe, que eu posso dizer assim, as principais mesmo desses animais, são a presença de pelos, glândulas mamárias, diafragma e dentes diferenciados. Outra característica importante dos mamíferos é a presença de um músculo que divide o tórax e o abdômen, que é o já citado diafragma. Os movimentos de elevação e abaixamento desse músculo são essenciais para a ventilação dos pulmões. E dos pulmões, né, que são o método como os mamíferos respiram, via pulmonar. Isso inclui até mesmo as baleias e os golfinhos. Aí os golfinhos aí, ó. E quais são as novidades evolutivas, as apomorfias deste grupo? Bom, o surgimento de glândulas mamárias, sebáceas e sudoríparas, são uma das novidades evolutivas desse grupo. Além da existência de pelos, né? Olha lá, ó, como vocês podem ver nas imagens, o surgimento de pelos, inclusive vale ressaltar que muita gente fala que, tipo, pelo da aranha. A aranha não tem pelo. Os únicos animais que têm pelo são os mamíferos. O diafragma, né, que eu já citei várias vezes anteriormente. O cérebro com sulcos também é uma característica muito, como posso dizer, exclusiva, né, dos mamíferos, já que eles têm o cérebro com sulco e um aumento na superfície cerebral com isso. Assim, esses animais, podemos dizer que esses animais eles têm mais inteligência, esperteza do que os demais animais dos outros grupos. Esse grupo surgiu há quanto tempo? Estima-se que esse grupo tenha surgido há cerca de 200 milhões de anos. Faz bastante tempo, né? Mas é aproximadamente 200 milhões de anos. É isso aí. Aqui temos algumas imagens, né, de como os mamíferos surgiram, né, algumas representações. Essa imagem aqui mostra a teoria mais aceita, né, pela ciência de como o homem evoluiu, como foi o processo de evolução do homem, né? O mamute, o parente próximo dos elefantes que foi extinto. E quantas espécies existem aproximadamente nesse grupo? Estima-se que há cerca de 5.000 espécies distribuídas em todo o território do planeta. Aí eu posso citar aí alguns, alguns como estão na imagem aí, ó, que estão na imagem aí, os gatos, cachorros, macacos, ursos polares, cangurus, cavalo, morcego. Olha lá, os golfinhos estão em todas, né? Os leões. Dando continuidade no nosso seminário de biologia sobre os mamíferos, a gente vai dizer como eles se reproduzem. Os mamíferos se reproduzem por acasalamento e em quase todas as espécies de mamíferos é a fêmea que carrega um filhote em desenvolvimento dentro do corpo após o acasalamento. O filhote ele vai se desenvolver no útero e ali ele vai receber todo o alimento que ele necessita por meio do corpo da mãe. Os ornitorrincos e as equidinas são os únicos mamíferos que botam ovos. E depois que nasce do ovo, esse filhote vai se alimentar do leite da mãe, como todos os outros mamíferos. Agora, sobre o habitat preferencial dos seres desse grupo, os mamíferos são animais que eles vivem nos mais variados locais na Terra, desde as regiões tropicais aos polos e desde os mares até os desertos mais secos e também as florestas mais densas. Agora, sobre a distribuição geográfica desse grupo, quando a gente fala nesse assunto, a gente pode dizer que os mamíferos estão distribuídos praticamente em todas as regiões
do globo terrestre. Na maioria dos locais que você for, você vai encontrar mamíferos. Os mamíferos são encontrados em todos os continentes remanescentes, em ilhas e nos mares e oceanos da Terra. Eles estão também distribuídos em todos os biomas, desertos, savana, floresta e também nos polos. O ser humano faz uso comercial dos mamíferos? Quais usos? Sim, o ser humano faz uso comercial dos mamíferos. Por exemplo, o uso da carne, o leite, o couro, o chifre, o pelo e as presas. E tem muitos dos mamíferos que estão em extinção por causa da comercialização. Alguns são mico-leão dourado, elefante asiático, leopardo das neves, gorila oriental, baleia franca austral e tigre malaio. Qual a importância ecológica dos mamíferos? A importância ecológica dos mamíferos, como as dos demais grupos de vertebrados, está diretamente relacionada com as cadeias alimentares aquáticas e terrestres. Entre os mamíferos, há desde animais herbívoros até os grandes carnívoros, que ocupam o topo de cadeias alimentares, caso de orcas, onças e leões. Muitos mamíferos desempenham o papel de polinizadores de flores, como os morcegos, ou de dispersores de semente, como o lobo-guará. Curiosidades: os filhotes de girafa e bezerros costumam ficar mais parados, pois precisam usar sua energia para crescer, enquanto os outros animais passam a infância pulando e brincando. Os koalas comem tanto eucalipto que, ao tossir, exalam o aroma característico da planta, que ajuda a manter as pulgas longe deles. Uma baleia cinzenta do Pacífico fêmea pode nadar por mais de 16 mil quilômetros e produzir 6 toneladas de leite materno sem comer nada. Os morcegos podem viver de 20 a 30 anos, o que é algo raro entre os animais pequenos. As focas de capuz têm a infância mais curta entre os mamíferos. Nascem e permanecem filhotes por apenas 4 dias. Após esse período, elas se tornam animais adultos. Os ursos polares parecem ser brancos, mas a verdade é que seus pelos são transparentes e ocos. Por baixo da pelagem está sua pele, que é preta. Integrantes do grupo: Gabriel Henrique, Vinícius Gabriel, Luiz Fernando Moreira. Professor Ricardo Tristão, Escola João Marciano de Almeida. Bibliografia na descrição.